Saludos roqueiros, metaleiros, colecionistas, geeks e nerds. Sou Eduardo e este é outro vídeo do canal Ei Bardo. E hoje estou iniciando um pouco diferente aqui com a linguagem dos nossos hermanos, porque fiz uma viagem recente e quero mostrar para vocês alguns itens que eu trouxe desta viagem. Foi muito interessante por encontrar itens de bandas que eu gosto pra caramba, que é difícil achar aqui no Brasil. Quando acha, são preços bastante custosos e consegui aproveitar bastante então nessa viagem. Voltei de viagem já com alguns itens me esperando na portaria. Vou mostrar eles também, abrir com vocês. Vamos ver aos poucos aqui, enchendo aqui nossa caixa forte de CDs e coleções. Nossos estimados itens de coleção, principalmente de metal. Vamos começar então a compartilhar esses itens aqui com vocês. Mergulhos nele como um peixe, me enterrar nele como um tatu e jogá-lo para o alto para chover na minha cabeça. Vale dizer, então, eu estive na Argentina, né, a cidade do Rata Blanca, uma banda latina que eu gosto pra caramba. Uma banda que mistura o hard rock mais setentista, oitentista com metal melódico. Depende das fases também, que hoje se consolidou, né, com a dupla o Walter Giordino e o Adrian Barilari, que é um vocalista que eu gosto pra caramba. Aproveitei então para fechar minha discografia da banda e cometer pequenas gafes também em relação à minha coleção. A banda, então, ela é oriunda de Buenos Aires, e mesmo assim, foi bem difícil encontrar itens deles. Começando pelas gafes, então, até porque são os itens mais iniciais da carreira deles. Eu trouxe esses dois CDs, então, o Rata Blanca, auto-intitulado Rata Blanca, o primeiro disco da banda. Esse disco aqui é de 88, ele não tinha o Adrian Barilari nos vocais, quem cantava era o Saul Blank, mas já tinha o Walter então como guitarrista e compositor. É um álbum bem simples mesmo, eu acho que não tem encarte, eu acho que é só uma dobra aqui. Uma foto aqui da banda com as músicas, um disco bem interessante. E peguei também a volta do Adrian Barilari para a banda. Esse disco aqui é ao vivo em Buenos Aires de 96, depois do Entre o Céu e o Inferno. Contou com o Mário Ian nos vocais, então o Adrian já voltou aqui mandando muito bem nesse ao vivo. E por que esses dois foram gafes então na minha coleção? Porque eu comprei esse aqui, eu achei que era outra versão que eu tenho, mas é a mesma versão que eu tenho. Eu achei que era outra, por isso eu ia substituir o que eu tenho. E esse aqui eu não lembrava se eu tinha comprado, porque eu lembro que eu vi, acho que no Mercado Livre. Fiquei me enrolando, não comprei, mas depois eu vi que eu já tinha comprado ele numa loja aqui em Porto Alegre. Eu acho até que ele apareceu em alguns vídeos aqui dos nossos recebidos aqui, mas me passou completamente despercebido. Acabei trazendo esses dois aqui pra coleção e agora eles vão pra Brick. Então, se vocês são fãs de Rata Blanca e estão interessados nesses discos, manda uma mensagem aí que a gente negocia. Com certeza, dois itens muito bacanas, assim, e relativamente complicados de se achar hoje em dia. Então, Rata Blanca aqui com o Rata Blanca e o En Vivo em Buenos Aires. E agora, continuando algumas compras que eu trouxe de lá, eu vou começar, então, com o álbum que me faltava para completar a discografia do Rata Blanca, o XX, né, o 20º aniversário ao vivo de Magos, Espadas e Rosas. Esse aqui é o segundo álbum da banda. O Magos, Espadas e Rosas foi lançado em 89 ou 90, foi o primeiro álbum com Adrian Barilari, um dos melhores álbuns da discografia. É nesse álbum que foi lançado A Leyenda del Mago Errada e Mulher Amante, que são duas músicas que estão sempre nos shows da banda. Esse aqui, ele foi gravado em 2010, setembro de 2010, 17 de setembro de 2010, quase meu aniversário. E era o álbum que me faltava, então, para completar a discografia listada da banda. Claro que tem outros itens, né? Singles, EPs e tal. Nunca encontrei em Porto Alegre esse álbum aqui. Encontrei lá, então. Está aqui fechando a discografia de álbuns da banda. E agora vamos seguir com os demais. Mantendo, então, o Rata Blanca verso, encontrei numa banca de rua. Estava andando por uma rua no centro ali. Tinha uma banca de revista com alguns discos de vinis, alguns CDs. Dei uma procurada e encontrei então o Barilari, o 4, que é o quarto álbum solo do vocalista Adrian Barilari. Segue o Abuso de Poder, que é muito bom também. Lacrado então aqui, como vocês podem ver no plástico. Mais um belíssimo álbum aqui então para a coleção. A carreira solo do Barilari é muito semelhante com o som que ele faz no Rata Blanca, então segue um rock melódico, meio hard rock, com muitas pitadas de power metal. Aí é que se diferencia. O primeiro disco dele ele fez, né, com uma produção toda europeia, com músicos convidados, então ele pisou bastante no power metal, mantendo algumas influências, né, latinas do Rata Blanca, mas é um som muito mais poderoso, mais encorpado, na minha opinião. Se bem que os últimos Rata Blanca também vão para essa linha. Encontrei também no Mercado de Pulgas de São Telmo, um standzinho de discos, encontrei este álbum aqui, Slash Snake Pitch, o It's 5 O'Clock Somewhere.
Primeiro álbum desta banda, que teoricamente é uma banda solo do Slash, né, mas não é completamente solo. Esse aqui é o primeiro álbum de 95, tem 14 músicas, e essa aqui, por óbvio, é a versão argentina. Ele é usado, então tem algumas marcas aqui de uso, mas fico muito feliz por encontrar esse disco aqui, que também não é um disco que eu estava procurando, não tá nas minhas listas de desejo, mas é um disco muito interessante, que segue uma linha de hard rock bem Guns mesmo, com um vocalista com um timbre mais grave, mais limpo que o Axl Rose. Eu acho muito bacana toda a carreira do Slash, é um dos guitarristas que eu mais gosto. Gosto muito dele agora com a banda Slash e Myles Kennedy Conspirators, né? Principalmente pelo Myles Kennedy. Mas isso aqui foi um achado muito legal, uma grande surpresa ter encontrado. Estou adicionando então aqui a minha coleção Slash. E completando, né, o que eu estou dizendo agora, também encontrei este álbum aqui, ó, a versão argentina do World on Fire, que é o terceiro disco solo do Slash, que aí eu não sei se conta como solo, né, porque já virou uma banda com os Conspirators, mas é o meu favorito deles. Eu gosto muito do primeiro, né, por ser meio que uma coletânea de vocalistas convidadas. O segundo, eu acho que Anastasia é uma música muito boa, as outras já fogem um pouco do meu gosto pessoal, mas esse disco aqui que consolida bastante, né, o hard melódico, com o Myles Kennedy, pra mim, acertou em cheio. Gosto muito da música The Dissident, acho que é a minha favorita da carreira toda solo do Slash. Consegui então essa versão aqui, uma versão um pouco mequetrefe, né? Não é digipack, ela é digisleeve, como vocês podem ver. Mas uma versão bonita aqui pra coleção. Fiquei muito feliz também de ter encontrado este álbum aqui. Fechando 2 discos do Slash, então, nessa viagem, que eu realmente não esperava encontrar. E agora vamos então para alguns itens bem especiais aqui, que eu achei num dos últimos dias, e como eu falei, foi meio sofrido encontrar. O álbum é o mais recente, né? Embora já tenha alguns anos do lançamento, ele é de 2019, que é o Infer Rock, do Barilari, o último álbum, então, solo dele até o momento. Lançou álbum ao vivo, lançou alguns EPs, mas álbum full length é esse aqui, então. Também aqui, versão argentina, obviamente, comprei lá na Argentina. O Infer Rock, capa bem interessante aqui, lacrado também, para minha felicidade. Uma banda, projeto, que muita gente não sabe, mas é argentina, que é o Beto Vázquez Infinity. Esse projeto aqui ficou bem famoso nos anos 2000, né? O baixista Beto Vázquez lançou um primeiro álbum, que era mais ou menos um projeto com muitos convidados, entre eles alguns bastante famosos, como Fábio Leone, Sabina Eldersbeck, do Eden Bridge, a Tária, do Nightwish, né, até então Nightwish, a Candice Night, do Blackmore's Night, e uma participação que eu gostava bastante, que eu acho que é uma ou duas músicas, que é o George Michael, na época do Stratovarius. Então, a banda começou como um projeto assim, né, naquela linha Avantasia, vamos trazer convidados, mas depois virou uma banda com integrantes mais fixos. Este aqui, então, é o último disco da banda, é de 2021, e já conta com uma vocalista feminina, Melanie Hess. Eu não conheço muito da banda depois, né, dessas grandes participações, mas também encontrei lá com um preço super de boa. Eu lembro que escutei bastante na época o primeiro disco do Beto Vázquez, versão digipack aqui, o Mental Asylum, do Beto Vázquez Infinity, de 2021. E talvez o item mais legal que eu trouxe de lá, que eu consegui encontrar e fiquei muito feliz também com esta aquisição, foi o Digibook do El Reino Olvidado, também conhecido como The Forgotten Kingdom, o Reino Esquecido, que é o disco de 2008 do Rata Blanca, e essa é uma versão Digibook dupla. O livro ele é conhecido pela capa vermelha, que ele tem 12 canções, todas cantadas em espanhol pelo Adrian Barilari, mas tem essa versão aqui deluxe, aí com a capa dourada, que foi então lançado com um disco bônus, com todas as músicas que primeiramente foi gravadas com o Adrian Barilari em espanhol, foram regravadas com Dodge White em inglês. Vocalista que já passou pelo Raven, né, uma das grandes influências do Rata Blanca, principalmente pelo Rich Blackmore. Então tá aqui, ele acaba regravando todas as faixas em inglês. Isso aqui é uma versão Digibook, como eu comentei. E essa eu trouxe para substituir, porque eu tenho a versão acrílica deste álbum. Então vai entrar no bolo do Brick junto com aqueles 2 primeiros discos do Rata Blanca que eu já mostrei no início. E olha que interessante aqui, na capa tem esse símbolo, né? E aqui é uma versão em metal mesmo, gravado, colado na capa dura do livrinho. Cara, eu achei muito lindo esse disco aqui. Com certeza, uma das aquisições mais bacanas que eu tenho aqui para minha coleção, de uma banda que eu gosto pra caramba, então, Rata Blanca, Reino Olvidado, de 2008. E agora, um item que estava me esperando aqui na portaria,
Vou abrir ele com vocês aqui para que a gente possa dar uma olhada nesses itens. Eu sei o que é, com certeza vocês também vão achar bem legal, porque são itens de bandas que eu comecei já a buscar novamente no mês passado, e eu acho que agora eu estou aqui fechando a discografia ou não. Vamos ver, porque eu também não lembro direito. Então está aqui já em mãos 4 dos 5 CDs que me faltam para completar a discografia do Amon Amarth. E os 4 primeiros, né? Tirando o primeirão, o Sorrow, True, não sei o que. Tô aqui com os 4 que me faltam, então vamos dar uma olhada em cada um deles em ordem cronológica. Começando então com On Scent from the Golden Hall, que é o segundo disco da banda e o primeiro disco da banda que eu ouvi. E eu lembro que a música que mais me cativou e talvez a minha favorita da banda até hoje seja Victorious March, desse álbum aqui. Isso aqui então é uma versão argentina. Olha só, tô voltando de lá com uma versão argentina então da Icarus. É um disco duplo aqui com mais sleeve. Temos aqui então disco duplo aqui do Amon Amarth. Ele não está lacrado, mas ele está muito novo. Como vocês podem ver, o encarte não tem marca nenhuma, encarte completinho. E uma coisa que eu gostei bastante é que o CD vem com a capa original e a sleeve vem com aquela capa lá dos relançamentos, né, remasterizados, com a moldura das espadas. Então aqui o primeiro. Uma correção agora que eu acabei de notar é que o primeiro que eu comentei, o Sorrow, ele é um EP, não um álbum. Então sim, completei os álbuns do Amon Amarth. Esse aqui é de 98. Esse duplo, então, temos o disco remasterizado como disco 1, e o disco 2 aqui é um ao vivo, com algumas músicas da época, então, gravadas em 2008. One Scent from the Golden Hall. Vamos para o segundo, então, de 99, lançado um ano depois, que é o The Avenger, também da Icarus, versão argentina. Mesma coisa, temos a sleeve com a moldura na capa e temos a capa original atrás, também bem zeradinho. Aqui podemos ver o encarte. Versão dupla também, disco remasterizado, mais um bônus com músicas ao vivo. Aqui então The Avenger. Eu acho que esse aqui é o disco que eu menos ouvi deles, possivelmente. Seguindo então para o disco de 2001, temos então esse aqui, ele é americano, da Metal Blade, versão Digipack dupla. Então ele também tem aqui a versão remasterizada com a moldura das espadas. Temos o disco remasterizado como disco 1 e o disco 2, um disco ao vivo então de 2002 também. Tô vendo aqui que o disco 2, tanto do Avenger quanto do The Crusher, são gravados no mesmo show. O ao vivo Zack Bochum na Germany, em dezembro de 29 de 2008 e dezembro de 30. Então foi de repente um festival que eles tocaram, e aqui são registros desse festival em 2 dias. Versão Digipack dupla, então, da Metal Blade. E fechando, então, com o 4º álbum de estúdio da banda, o Versus the World, de época, então, não é versão remasterizada, mas é uma versão brasileira dupla. Eu acho que aqui foi lançado duplo, né? Essa capa aqui eu lembro que eu curtia pra caramba. Esse aqui foi o primeiro CD deles, físico, que eu escutei. Não foi o primeiro CD que eu ouvi. Também bem novinho aqui, então. É um disco duplo, então. Aqui temos o disco Versus the World, né? O disco 1. E o disco 2 é uma coletânea. Tem os 3 primeiros lançamentos da banda. Tem tanto o primeiro EP de 96, o Sorrow Through the Nine Worlds, que contém 6 músicas. Tem também a primeira demo, Thor Arise, com 4 músicas. E a segunda demo da banda, Arrival of Fimbul Winter, com 3 faixas. Então, praticamente completa a discografia toda com esse disco aqui, trazendo também as 2 primeiros demos e o primeiro EP da banda, o Versus the World aqui nacional de época. Muito bacana, então, entrando na coleção e completando a minha discografia de Amon Amarth. Os 4 primeiros discos da banda e de brinde aqui mais as 2 primeiras demos e o primeiro EP da banda. Trazendo agora para vocês alguns itens que eu comprei também em loja aqui na minha cidade, em Porto Alegre. Vamos começar então, essa banda aqui apareceu, né? Já figurou no vídeo do mês passado. Estou trazendo outro CD então desta banda aqui. Banda sueca de folk metal, né? De black metal com
com temáticas vikings e instrumental folk, que é novamente o Tyrfing com o álbum Valdir Galga, que significa Ruler of the Gallows, que significa o governante, né, o mandante da forca, que é mais um dos nomes que Odin tinha. Temos nessa capa aqui, então, Odin sentado aqui à mesa, comendo um belo javali com seus guerreiros. Este é o segundo álbum da banda, de 99. Versão holandesa, então, versão europeia, é uma versão holandesa que foi distribuída pela Rogue Tribute na Europa. Então, versão Digipack, mas aqui está, então, um álbum bem interessante aqui, quem gosta de black metal com temáticas vikings e folks, então, o Tyrfing com o Valdir Galga. Eu comprei Legion of the Damned com o álbum Ravenous Plague. Este álbum aqui, ele é de 2013. Essa versão aqui, ela é nacional. Ela foi lançada aqui no Brasil pela Urubus Records. E esse aqui é um álbum que eu comprei muito pelo encarte. A capa já é bonita. Vocês podem ver aqui um corvo morto-vivo. Mas eu estava na loja lá, comecei a folhear alguns álbuns e eu gostei muito do encarte. Tanto a questão tipográfica, né, um título com uma fonte mais gótica, quanto as ilustrações num estilo mais comic, quadrinhos, que nós temos para cada faixa. Então cada faixa vai ter uma ilustração bem bonita, né, aparecendo até a estampa de camiseta, e uma página da sua música. Continua então, eu achei muito bacana esse encarte, né, embora simples, achei bonito. Para ser bonito não precisa ser rebuscado, eu acho que sendo bem estruturado já me agrada bastante. Aqui temos uma foto da banda, e um detalhe, né, eu não sou grande conhecedor dessa banda, escutei algumas coisas já, né, que vai na linha do thrash mais pesado, às vezes com alguns elementos de death. Eu vi esta foto aqui, tanto aqui quanto aqui, e eu achei que teria um vocal feminino, seria algo na linha de Arch Enemy. Mas, pelo que eu entendi, essa foto aqui é apenas ilustrativa, de repente defendendo alguma visão, algum conceito que tem no álbum. Não sei porque tem uma mulher ajoelhada na frente deles. Se alguém souber, por favor, me explique. Mas na minha primeira audição assim do álbum, eu não encontrei uma música cantada inteiramente por uma mulher. Ravenous Plague, sexto álbum da banda Legion of the Damned, um thrash pesado, banda holandesa. Um som que eu não conheço muito, mas uma daquelas compras que a gente fez muito pela estética do álbum. Então tá aqui. O álbum tem 11 faixas também, como o anterior. Terceiro álbum, então, que eu quero mostrar pra vocês, é uma banda que eu gosto pra caramba. Não digo que é uma grande banda inovadora, mas é uma banda que nos tempos atuais trouxe, né, um certo ar fresco para minhas discografias, que é a banda prima do In Flames, que é a banda Syra. Contextualizando, o Syra foi formado, então, quando o Jake E saiu do Amaranth, né, o vocalista e compositor vocal limpo da banda, do Amaranth. Ele se juntou com o Jasper Stromblad e o Peter Evers e formou esta banda, o Syra. E tem uma sonoridade, assim, um instrumental muito, muito semelhante a In Flames, né, nas partes mais melódicas, e um vocal limpo. O baterista é o Alex Landeborg, que hoje está no Camelot, já passou por Luca Turilli, Symphony, Advance, Masterplan, Axis, Bonfire e demais outras bandas. É um baterista bem completo e, pelo visto, bem profissional, já que ele acaba atuando em várias bandas em turnês. Desde a saída do Peter Evers era meio confuso, porque eles tocavam com dois guitarristas, o Jasper e o Ilde Valvirta, que era um dos guitarristas que estavam no início da banda, e eles tocavam com o baixo gravado, né, eu acho que samplers das músicas, e pelo que eu entendi, então, o Ilde, ele foi para o baixo, definitivamente, e eles chamaram agora o Marcus Sunassen para outra guitarra. O Marcus, ele tocou no Crowns of Thorns, no Night Crown e no The Crown, ele gosta muito de coroas. Passou também pelo The Hunted. Ele é um guitarrista bem focado em som pesado, né, black death metal. Acho que a banda então vai seguir, né, uma linha talvez até mais pesada que os álbuns anteriores, mas depois de toda essa contextualização, tô com The Vertigo Trigger, terceiro álbum da banda lançado neste ano, que eu achei até que não seria lançado, achei que a banda tinha até encerrado, dado um hiato, até porque o Jasper também tá cuidando do The Halo Effect, que é uma banda que tá muito em alta lá fora, uma banda muito boa também, recomendo vocês a conhecerem. Mas então eu fiquei muito surpreso quando eu vi que não somente a banda gravou esse terceiro álbum, o The Vertigo Trigger, como também
saiu pela Shinigami Records aqui no Brasil. Então, terceiro álbum de estúdio da banda de heavy metal do vocalista Jake ex-Amaranth, do guitarrista Jasper Strumblad, ex-In Flames The Halo Effect, com o guitarrista Ildi Valortia, ex-Shining, e o baterista Alex Landeburg, Camelot, marcando a estreia do novo membro, guitarrista Mark Sunneman, ex-Crow e Angel. Então tá aqui uma banda que eu curto pra caramba e tô muito feliz de saber que eles seguem então trabalhando, seguem lançando o álbum e quem sabe, né, conseguimos ver eles ao vivo algum dia. Encerrando então as minhas aquisições recentes, comprei um álbum aqui muito mais assim saudando, né, o adolescente que existe em mim. Então a roqueira adolescente fã de Gossip Girl que habita em mim sauda a adolescente roqueira fã de Gossip Girl que habita em vocês. Comprei então o Death by Rock and Roll do The Pretty Reckless, banda esta que foi formada pela até então atriz a Taylor Momsen, que depois deixou a série para seguir com sua banda de rock. Este é o quarto álbum da banda, lançado em 2021. Eu até achei que era mais antigo, para falar a verdade, mas ele é relativamente recente. Sei que já lançaram outro álbum depois. Eu conheço muito pouco dessa banda, eu admito que eu conheço mais alguns hits da banda, justamente por causa da série, que eu assisti, obviamente. Tem uma música que foi até tema da personagem na série, ainda quando ela conseguia juntar as duas coisas. Um rock, né? Um rock alternativo, moderno. Segue um pouco a linha dessas bandas mais recentes. Vocal feminino, obviamente. Então quem curte Hailstorm, até Alter Bridge, Creed, essas coisas, vai se identificar um pouco com essa banda. Sei que no início tinha umas pegadas mais adolescentes, agora eu acho que eles estão mais maduros, estão seguindo uma linha até lírica e de composições mais pensativas, né, e intrusivas. Então, Death by Rock and Roll, do The Pretty Reckless, versão nacional, também pela Shinigami Records. Ah, detalhe aqui, tô lendo o OBY brasileiro. Aqui tem participação do Tom Morello, do Rage Against the Machine, na faixa And So It Went, que é a faixa 3. Então, encerro esses adquiridos com esta banda aí. Já passamos do meio de outubro e eu estou recebendo um pacotinho novo aqui. Mais uma daquelas compras que a gente nunca espera fazer, acaba vendo a oportunidade e aproveitando. Aqui, então, tem duas bandas bem clássicas, 2 álbuns de cada banda, né? 2 bandas, um álbum para cada. 2 álbuns que eu não tenho deles na minha coleção, são bandas que eu gosto bastante, que já apareceram diversas vezes aqui no canal, que agora estou tendo aqui a oportunidade então de colocar itens novos nessas discografias, que eu espero em algum momento conseguir completá-las. São 2 aquelas bandas clássicas do metal, power metal, que formam o caráter e a personalidade de muito escutador de música, e 2 bandas que foram super importantes também para fazer o meu gosto musical. Uma delas até já figurou entre a minha banda favorita de todos os tempos. Óbvio que com a maturidade nós vamos conhecendo coisas novas, vamos se desopilando um pouco dessa ideia, mas ainda tenho um carinho muito grande para esta banda, que ainda assim está entre as minhas favoritas, mas eu não pinto ela como a favorita de todas. Até por questões de maturidade da própria banda, ela também foi mudando um pouco o som. Acho que eu já dei algumas dicas aqui de qual é uma das bandas. O primeiro álbum, então, ele é do Blind Guardian. Ele é este álbum aqui. Eu não sei se ele é um álbum, se ele é considerado um bootleg, mas eu já vi ele em diversos sites como estando na discografia da banda. E ele é uma daquelas parcerias que a banda fez com a revista Hammer, Metal Hammer. Então, eu imagino que teremos aqui uma música inédita, normalmente feita nessa parceria com a revista, né? E depois algumas músicas ao vivo. No caso, a música 1 é a Secret Words, que é a música de trabalho do álbum At the Edge of the Time, de 2010. Essa aqui é uma versão, é um Metal Hammer Edit, então deve ter alguma coisa um pouco diferenciada da versão original. E depois seguimos então com Songs Divine Tour, que é a turnê, imagino, né? Uma turnê que eles fizeram após o lançamento deste álbum, o At the Edge of Time, que conta então com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 músicas então retiradas de um show. Por partes então, a música 1, Sacred Words, né, Song 1 Recorded at Twilight Hall em 2007 2008, e músicas 2 a 9 são do Live in Wacken de 2007. Então é isso. A primeira música, versão editada,
para ser lançada como um item aqui de colecionador na revista. E em seguida, as músicas ao vivo retiradas então do Wacken de 2007 é War of Wrath, que é a introdução, né, do Nightfall in Middle-earth, Into the Storm, Born in a Morning Hall, Nightfall, Fly, Valhalla, The Bard Songs e Mirror Mirror. Praticamente clássicos, não temos aqui nenhuma versão ao vivo de uma música mais recente da banda, apenas aqueles grandes clássicos que os fãs sempre enaltecem. O álbum ele não veio lacrado, ele veio num plástico, mas ele não veio lacrado. Está aqui então, ele é uma versão importada, né, porque a Metal Hammer ela não é lançada no Brasil. Ano passado o Blind Guardian lançou The God Machine, né, o álbum atual deles de estúdio, e teve uma versão também lançada pela mesma revista que é o The Bard Machine. Então nessa mesma vibe, pegaram uma música ou duas editadas e depois acrescentaram alguns bônus aí, provavelmente ao vivo ou demos. Como eu comentei então, ele é uma versão importada, provavelmente eu acho que é alemã, porque a revista é alemã. O encarte ele é bem simples, praticamente um folhetim. Então temos a capa aqui, com os guerreirinhos aqui, uma coisa bem Senhor dos Anéis. Aqui a parte de trás falando então dessa turnê, que se passou em outubro lá pela Alemanha, em 2010. E aqui dentro temos informações das músicas, né, do álbum, mais algumas informações de masterização aqui, Charlie Bauerfeind. E aqui a propaganda do álbum então, no At the Edge of Time. Gosto bastante dessa capa aqui, por sinal. Tá aqui os dois guerreirinhos que estão nessa capa. E não tem o dragão. Tá aqui um item que não é uma grande novidade em questão de música, né, e composições, mas é um item bem bacana, meio exclusivo, e eu gostei bastante da oportunidade de ter e colocar então ali junto na minha fileira de Blind Guardian. E o segundo álbum então, ele é também de uma banda super importante, né, não só para o meu gosto, mas também para o metal como um todo. Também é uma banda que mudou bastante a sonoridade ao longo do tempo, mas que ainda se mantém um tanto quanto relevante no cenário, pelo menos aos meus olhos, que é a banda Manowar com o álbum Sign of the Hammer, terceiro álbum da discografia, então, de 84 aqui, ano que eu nasci. Essa versão aqui, ela é europeia, ela foi feita na Holanda, como vocês podem ver aqui. E é um repress, não é a primeira versão do álbum, né? Ele é um compact price. O encarte é bem pobrinho, então mesma coisa aqui, temos a capa. Essa capa super icônica, esse símbolo aqui, né? Bastante icônico do martelo deles. E aqui dentro temos só uns textinhos aqui, meio mequetrefe, não tem nem a formação da banda da época. Mas para ser justo, eu acho que eu nunca vi este álbum aqui com encarte, com letras. Se alguém viu, se alguém sabe dessa informação, por favor, me corrigem, informem aqui embaixo. Mas para os avisados, então, essa aqui é da primeira formação e talvez a mais clássica da banda, que contava com Eric Adams, Joey DeMaio, Ross DeBoss ainda na guitarra e o Scott Columbus. Então, para muitos, a maior e melhor formação da banda. Sign of the Hammer entrando para a coleção aqui, também se juntando a uma grande quantidade de discos do Manowar que eu tenho, que eu curto, né? Acho legal. E ambas as versões, né, desses álbuns bem interessantes aqui, embora as duas não tenham letras, mas discos que costumam ser até um tanto chatinho de achar. Esse do Manowar não é difícil de achar, mas eu sempre vejo ele com os preços bem altos. Blind Guardian e Manowar, então. É isso então, pessoal, esses foram os CDs recebidos aqui na coleção. Quero agradecer o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram para ver esses itens comigo. Quero convidar vocês a conhecer o Instagram da Eibardo, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção. Quero convidar vocês também a conhecer e ouvir as playlists no Spotify que eu crio no perfil do canal. E desde já um forte abraço aqui do Eibardo.